Começando os trabalhos, estamos aqui com o nosso amigo Luiz Eduardo, né, para compartilhar um pouco de experiência, transição de carreira, voltada para a área portuária, né? Eu queria que o Eduardo se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória. Primeiro agradecer o convite, né? Fiquei bastante feliz e isso é muito importante, né? Para cada vez mais a gente estar disseminando a cultura de segurança, né? Mostrando como é os bastidores, o dia a dia da profissão, o que exige. Bem, meu nome é Luiz Eduardo, hoje estou como supervisor de operações de CFS, que é um termo que a gente usa para armazéns, onde tudo acontece, desovas, ovas, inspeções com órgãos anuentes. Mas a minha trajetória iniciou há 8 anos atrás, no Porto do Pecém, como estagiário na área de segurança, né? Olha aí. Tive a oportunidade de começar a minha vida de segurança com você. Você foi a pessoa que me abriu portas, apresentou, e cada vez mais ganhei gosto. Fui procurando e consegui ir para o mercado em Pecém, que eu sempre almejava aquela área de porto, né? Pronto. Aí, Eduardo, eu queria perguntar como foi o início da carreira de segurança na área portuária, né? Porque existe uma norma própria, né? Tem os próprios órgãos fiscalizadores que ficam dentro do porto, né? Operações internacionais, lidando com pessoas de línguas diferentes, culturas diferentes, né? De legislações diferentes, né? Porque muitas empresas que vêm de fora para fazer operações no Brasil sentem bastante dificuldade com a nossa legislação, tanto CLT como saúde e segurança e também ambiental, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua rotina, como foi esses primeiros passos, né, na área de SST do Porto, até a gente chegar à fase da transição de carreira. Perfeito. Foi tudo novidade, né? Iniciei ali no ramo fabril, ali na indústria, né? Então, foi uma transição que tive que me preparar, além de tudo, estudos, capacitações, e tive a oportunidade. Então, o baque maior que eu senti são as dimensões das coisas, né? A gente está falando de grandes navios, equipamentos de grandes portes, empilhadeiras que conseguem ter uma capacidade de içamento de 46 toneladas, grandes movimentações. Isso, no primeiro momento, encanta, né? Impacta a gente e, lógico, já desperta a questão de segurança, de opa, isso é perigoso, segregação homem-máquina. Mas, cara, foi uma trajetória bacana. Me lembro, eu cheguei no setor, eram 4 técnicos de segurança por plantão e ficava dando um apoio ali, muito na parte documental ali para os técnicos de segurança, né? É uma parte que eu acho hoje que é um pouco negligenciada ainda, porque quando você se torna técnico de segurança, eu quero ir para campo, eu quero fazer inspeção, eu quero isso. Mas se você não tem uma base bem fundada, documental, entendimento das normas e procedimentos, não vale de muito, né? Porque você não sabe o que vai acabar inspecionando. Tu vai ver e não vai. Isso se enquadra na NR10, na NR35. Então, tem de ter essa base, né? Então, foi por onde eu comecei a estudar bastante, procurei muitas questões de especializações, a ser mais direcionado nas normativas, como você falou, que se usa muito em porto, NR35, NR10, espaços confinados, né? Entre outros que a gente vai falar um pouco mais. E aí eu creio que cabe ressaltar que é uma área com pouco acesso à qualificação, né? Eu creio que dentro da nossa formação básica de segurança do trabalho, ela é genérica, né? E aí você vai para uma área portuária, uma área de construção civil, uma área de agroindústria, não existe nenhum curso de especialização, né? Não temos nenhum curso de especialização, pelo menos acessível, né? Em que você venha ter uma noção. Então, é realmente um conhecimento prático, né, do dia a dia. Exato. E aí eu creio que você teve bastante desafio na parte de içamento de materiais, movimentação de carga, né? E como é que era a estrutura lá referente à capacitação para isso interna, né? Como é que vocês, como técnico de segurança, eram capacitados para as movimentações de carga interna?
como é que funcionava a questão da própria operação portuária, que você precisa entender, porque eu acho que o grande desafio do técnico é compreender que não estamos para parar a operação, né? Exato. Estamos para garantir a operação segura. E para que a operação seja segura, nós precisamos estar em campo, cuidado ativo, cultura, parceria, relacionamento. Eu queria que você desse uma palhinha aí sobre esses primeiros momentos, como foi o desenvolvimento do relacionamento com o pessoal, como foi que foi a execução em si, né, da segurança do trabalho lá no meio portuário. Perfeito, Marcos. Sobre movimentações, a empresa da qual eu pertenço até hoje, ela tem um programa até hoje muito importante que é chamado de Fatal Five. O que seria esse Fatal Five, né? São as 5 maiores ocorrências de incidentes e acidentes dentro do ramo portuário e uma delas está movimentação de carga e içamento, né? Então, a empresa tem esta preocupação, entende que é um dos principais riscos ali envolvidos em nossas atividades e ela busca capacitar as pessoas que estão envolvidas naquela atividade, sejam eles coordenadores, sejam eles técnicos de segurança, para realizar uma capacitação específica para rigger, né? Então, você recebe um treinamento de supervisor de rigger, também, além do supervisor de rigger, tem o pessoal da execução, da operação, que recebe ali a questão de ser operador de rigger, que lá você vê as questões de material de içamento que é usado, planos de içamento, execução, materiais que são utilizados, dimensionamento de carga, distanciamento do pier para o navio, porque o navio hoje é algo que traz diversos tipos de carga. Hoje pode ser uma torre, amanhã uma máquina de 100 toneladas. Já participei de vários içamentos acompanhando a operação e sendo o idealizador da operação, principalmente em painéis eólicos e geradores eólicos de capacidade até de 100 toneladas, então movimentação de grande porte. Então a empresa se preocupa muito com isso, investe na capacitação, contrata especialistas internos que vão ao terminal, introduzem o treinamento e a gente consegue com a capacitação e vai graduando as movimentações, porque, como eu falei para você, é um dos riscos mais levado em conta, porque qualquer içamento de carga, se não tiver bem dimensionado, se não tiver os materiais corretos... Isolamento de área. Todos os materiais, muito importantes, estarem certificados. Não é que eu comprei um material e não certifico, não faço checklist. Então, a introdução para essa questão de içamento é desta forma na empresa. E aí você começa a conhecer as pessoas chaves para cada vez mais fazer os seus network ali. Sempre tem alguém que tem um conhecimento a mais, pessoas que vêm de outros locais para auxiliar. Hoje ela é muito focada em movimentação de container, mas quando eu cheguei há 8 anos atrás, a gente movimentava cargas gerais de todas as espécies, placas de metais, máquinas que vinham para as regiões, então a gente fazia de um pouco tudo. Agora, hoje, é mais centrado para container, tem os seus riscos envolvidos, mas é bastante importante sempre essa questão de capacitação. E aí a questão da língua em si, né? Sim. Muitas pessoas estrangeiras, muitas pessoas vindo de fora. Como foi o primeiro contato com isso, né? O primeiro contato, você fica ali um pouco assustado, porque são 2 formas de linhas de navio. Cabotagem, que é nacional, então tranquilo, mas vem longo curso, que são navios que vêm da Europa, vêm da Ásia, e existe a própria barreira linguística dentro do navio. Porque você, por exemplo, pega um navio que a tripulação é filipina, vem da Filipinas. O inglês dele já é um pouco precário. Então, a comunicação da própria tripulação e as pessoas que estão no cais que acessam o navio acaba sendo meio que gesticulado. Eu quero isso, muito apontar e falar e indicar, mas é uma barreira que foi inicial, com o passar do tempo, como há necessidade. Fiz um investimento pessoal de treinamentos linguísticos, né? Inglês e espanhol, porque a gente tem um grupo multinacional e é dividido por regiões também. A gente tem muito contato com a América Latina, né? Pessoal da Colômbia, Argentina. Então, a gente tem que investir. Mas a própria empresa também, ela incentiva os colaboradores com planos de auxílio
de estudo à língua estrangeira, né? Incentivo, né? Incentivo, né? Então, a empresa, como se tenta encurtar essas distâncias, porque comunicação é primordial, né? Para todo navio existe um plano de execução, mas nos pousos menores você tem que se comunicar, você tem que ir a bordo, você tem que fazer inspeções de segurança, né? Todo navio que chega é realizado um vessel inspection, que é a inspeção do navio, as condições de segurança. Será que o acesso das escadas estão corretos? Será que a escada está conforme a NR29, com a proteção de redes? Como é que está o corrimão de acesso? Como é que estão as plataformas? O material de peação leste está correto? Então, tudo isso é abordado nessa inspeção. E se você encontra uma não conformidade, você tem que mitigar e pedir correções. E se você não está com a língua afiada ali, vai ficar um pouco mais difícil. E são 2 pontos interessantes, né? O primeiro é que a normativa deles são outras, né? Exato. As normas não são unificadas de maneira internacional, né? Então, eles vêm com o atendimento básico da legislação que existe no país deles, né? Então, quando eles chegam no Brasil, vai ser muito comum possuir não conformidades de norma, porque eles não compreendem, né? Isso. E eu creio também que isso também, essas expressões, né? Esse relacionamento, ele também facilita o desenvolvimento do idioma, né? Você vai fazer o curso e aí você vai praticando ali e vai desenvolvendo. Hoje, depois de 8 anos... 8 anos. Você já se sente mais seguro na conversação, nas sim. negociações. Muitas reuniões online com pessoas de outro idioma. Muitas reuniões online. Como eu falei, a gente é multinacional, então somos divididos em uma seção global, regional e local. Então, principalmente, nós estamos vivendo uma fase de implementações de projetos que agregam valor à segurança, otimização de processo. Então, vem pessoas de fora, de outros terminais, que realizam análise para verificar a aplicabilidade desse projeto. E aí se começa um projeto de 1 ano, 1 ano e meio, e tem muito essa questão do intercâmbio, né? Não somente no navio, mas como também em reuniões, como você bem ponderou aí. Então, uma sala de reunião, a gente pode ter pessoas falando inglês, pode ter espanhol, português, às vezes a gente brinca, usa um portunhol ali, né, que diminui as distâncias, mas como você bem disse, a prática é o que leva à perfeição. Porque muitas das vezes a gente foca muito ali, passa 2 anos, 2 anos e meio num curso de capacitação, acha que está falando algo, quando vai para o dia a dia, porque tem um fator bastante interessante, o sotaque. Tem um sotaque da Índia, tem um sotaque da China, tem um sotaque de vários pontos do mundo, do qual você fica... repeat again, please. E sempre fica nessa situação, mas agrega valor demais ao profissional. A gente tira pelo nosso país, né? Existem sotaques, né? Sul, sudeste, né? Falas que nós não compreendemos, né? Assim como nós também do Nordeste, para com eles algumas coisas. Exato. Gírias, não compreendem. Interessante. Foram quantos anos na área de saúde e segurança até a fase de transição? Bom, foram 3 anos e meio na área de saúde e segurança, né? Lá a gente chama de HSSE. Sim. Aprendi demais, né? Como falei, vim da indústria, acabei indo para Porto, como você bem falou, NR29, resoluções de ANTAC. A gente vivenciava também muita questão de meio ambiente, né? Então, licenças operacionais, licenças de meio ambiente. E sempre eu tinha um viés de querer entender mais da operação, que eu acho que isso é peça-chave fundamental para o desenvolvimento de um profissional de técnica de saúde e segurança. Não só estar ali embasado nas normas, lógico, isso é o principal, mas você entender o fluxo operacional. Contextualizado, né? Exatamente. Você saber o end-to-end ali das operações, onde é que começa, onde é que finaliza, porque se você for só no contexto do viés da segurança, você vai limitar muito sua visão. Vai chegar lá, tá sem EPI, tá com EPI, o EPC, a sinalização está ao redor, mas existem outras situações de segurança que, agregados ao processo, você vai melhorar e otimizar não só o processo, mas a segurança, como a posição que o colaborador está perante a execução da atividade está correta? Será que ele deveria estar na posição assim, agachado, levantado? Então, com esse viés, cada vez mais unir a segurança com a operação, e nas minhas inspeções é o fator determinante, curiosidade, o porquê, né? Existem ferramentas de qualidade, de análise de investigação de acidente, que é os 5 porquês, e funciona muito porque você conhece cada vez mais da operação e você começa a entender, agregar valor de segurança com a operação. Como você bem disse,
Nós não estamos ali para interromper atividades, e sim agregar segurança, otimizar aquele processo, deixar ele mais seguro e ágil. Perfeito. Assim, que se desenvolva essa cultura, né? Sim, Porque segurança é gente, são pessoas. Né? Pessoas são contextos, culturas, né? E que você precisa conquistar, compreender. Né? Então, como eu vou compreender a operação? Acompanhando, conversando com pessoas. Né? Isso faz com que o profissional ele se contextualize, se desenvolva e cresça. Né? A gente vem de uma realidade que as pessoas se formam na área de segurança do trabalho e aí escolhe 2 caminhos. Ou permanece o resto da vida só como técnico, ou vai ser engenheiro. Exato. Ou vai ser engenheiro. Então, não tem um direcionamento para crescer dentro das estruturas de hierarquia dentro da empresa. Né? Hoje, a empresa que você trabalha, eu conheço um pouco dela, eu creio que ela tem assim, na medida do possível, uma boa estrutura de segurança, mas quando você vai para a operação, você vê uma estrutura mais robusta. Exato. Supervisores, analistas, coordenadores, gerentes regionais, né? Gerentes nacionais, diretores. Então, eu creio que ali há uma escada para crescer, né? Há uma oportunidade para crescer. E eu creio que é nesse momento em que o profissional que conhece o contexto, desenvolve relacionamento e tem visão aberta para crescer, ele tem uma porta aberta para que ele possa se desenvolver intelectualmente e profissionalmente, né? Almejar novos cargos, Exato. novas formações, né? Para essa transição, Eduardo, como foi a preparação em formação, quais foram os cursos que você fez de qualificação para poder chegar a ser um candidato apto, né? Sim. Já era técnico de segurança e sempre conversava com colegas, com você principalmente, qual seria um próximo passo de formação mesmo, né? Porque sempre eu tinha essa ânsia, essa vontade de crescer, mas para você crescer você tem que estar preparado, qualificado. Então, migrei para a área de qualidade, fiz a minha formação de gestão da qualidade e lá me descobri, porque na gestão da qualidade você conhece mais ferramentas de gestão, seja ela de processos, seja ela de medida de tempo, de otimizar processos. Então, fiquei encantado com aquilo e agregou demais com segurança do trabalho. Sim. Principalmente se complementam. Questões de análise de risco, tipo de modelo de ferramenta que eu posso usar. Metodologia. Numa investigação de acidente, o que é que eu posso migrar ali da qualidade para agregar valor e tornar um embasamento mais firme, que o plano de ação me dê um resultado, né? Um acompanhamento de ações. Então, migrei e quando finalizei a questão da gestão da qualidade, despertou em mim a questão de uma liderança. Sempre tive boas comunicações, sempre gostei de treinamentos, de realizar treinamentos, DDS, então era bem tranquilo. E tive uma oportunidade interna na empresa no viés de treinamento, né? Que era questões de melhorias de processo, que é a inclusão do programa do TWI, onde é questões de processo, muita segurança, é uma questão de melhoria processual, onde a segurança é em destaque, então já casou mais ainda. E você teria que depois ir a outros terminais internacionais aplicar esse treinamento, né? Então, onde usei a questão da linguística, tive desafios lógicos, né? Mas agregou demais. E após a gestão da qualidade, eu quis mais. Por que não fazer uma pós-graduação? Foi onde busquei. E como eu estava nesse contexto de pessoas, como analista lá do setor que estava, desenvolvendo comunicação, fui para o viés da liderança, né? Então, em 2025, finalizei a questão da minha pós-graduação, MBA, liderança e gestão de pessoas ágeis. Então, isso vem agregando cada vez mais, porque você também ganha bagagem ali das questões de gestões de ferramenta de pessoas. E assim, eu vejo, Eduardo, também, que nada impede de um dia voltar para a segurança com essa bagagem. Nada impede. Nada impede. Porque, assim, eu estou falando isso porque esse vídeo é voltado para a área de saúde e segurança, para trazer entendimento aos profissionais na visão de outras pessoas, né, de outros segmentos. Entender que a segurança do trabalho ela não é fechada. Não é. Ela é aberta. Então,
Quando ela é aberta, você pode ir e vir, né, as experiências, o conhecimento, o tempo de casa, né, eu creio que dentro do segmento portuário eles valorizam bastante as pratas da casa, né, Sim. porque quanto mais tempo, mais entendimento das operações, dos processos, de como funciona a hierarquia e a estrutura da empresa, e às vezes a mudança de uma liderança que não tem essa bagagem, né, ela Exato. pode complicar bastante os processos da empresa, né? Tanto que na proposta de migração de setor, houve muito disso. Pô, o Eduardo já entende, ele muito da segurança, vamos tentar trazer isso para a produção, para a operação, que é o DNA da nossa empresa hoje, né? Está no sangue, segurança é o pilar principal, então se preocupa demais, você disse. Então, por que não mesclar segurança e produtividade, né? Que foi um dos desafios aí, mas por enquanto está dando tudo certo. Isso ajuda no desenvolvimento da cultura, né? Exato. Você vai aplicar a cultura de segurança, nada melhor do que a liderança da operação ter esse entendimento, né, para poder passar. Porque o técnico de segurança ele não faz segurança, né? Ele é apenas ali um agente multiplicador que traz o entendimento, mas são as lideranças das áreas que aplicam na prática a segurança com seus colaboradores, com suas operações, né? Então, é muito importante esse nosso bate-papo aqui para trazer esse entendimento, essa contextualização para o pessoal, até mesmo quem estiver nos assistindo que tem um interesse de trabalhar na área portuária, né? Eu queria saber de você qual seria o conselho, né? Olha, eu quero atuar na área de saúde e segurança no porto, qual o caminho, né? Qual o caminho a seguir? O que é que eu devo me preparar em normas, em comportamentos, não é? Eu acho que o idioma talvez seja ali do meio para o fim, né? Exato. O que a gente falou muito aqui, qualificação, por termos uma norma, que é a NR29, ela abrange bastante coisa ali voltada ao ramo portuário, mas existem as outras normas que são questões de apoio, que a gente já comentou aqui. NR35, né, existe bastante trabalho em altura, NR10, onde você for, tem eletricidade. Cada vez mais os portos estão buscando automações e essas automações investem em equipamentos, então o NR12 acaba que meio que puxando ali, né? Não se limitar só também às normas, né? A gente falou um pouco da ANTAC ali, questões de ataque, entender cada vez mais que as questões de SGI estão vindo com forças aí, né? Você tem as normativas aí de ISO, qualidade, segurança, meio ambiente, que acaba sendo um tripé muito forte ali para as execuções do dia a dia operacionais. Então, investir nessa questão de auditorias também, se tornar auditor líder, porque cada vez mais as empresas querem se destacar e buscam excelência. E que fique claro, né? Um curso de gestão ambiental, um curso de gestão da qualidade, Gestão da qualidade. Formações que agregam, né, valores ao profissional e dá um destaque no currículo para poder participar de uma seleção, né? E até conseguir chegar a um cargo de SGI dentro da área portuária, que eu creio que está crescendo, né? Sim. Analistas ambientais, analistas da qualidade, né? Técnico de segurança, coordenador de segurança, engenheiro de segurança. Então, tem muitas oportunidades para quem pega a segurança e integra, né? Exato. Com qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, né? Eu creio que fica mais vasta a atuação e dá ao profissional a oportunidade de ter mais uma rede de abrangência maior, né? Na hora Isso, de uma um seleção. leque de oportunidades, né? Isso. Não fica só mais, sou técnico de segurança. Hoje, cada vez mais, os SESMITs estão se incorporando, ganhando tamanho e força. Isso. Então, tem esses viés que você pode, né? E hoje, qual é o desafio maior como líder aí nas operações, né? Hoje, você veio da segurança para a área de processo, para a área de operação, né? Há uma escada sendo construída de crescimento profissional, não que alguém esteja acima de alguém, né? Então, qual é o próximo passo que você almeja dentro dessa área portuária? Eu creio que você é um cara que não para, está pensando já em novas qualificações, né? Em novas cadeiras, né? Por que não? Né? Sim, a gente busca, né, melhorar cada vez mais. E algo que é um desafio que a gente sempre fala são pessoas.
Sim. Não adianta de nada termos normas, de termos processo, se a gente não tem um olhar para as pessoas. De cuidado para as pessoas. De cuidar com as pessoas. Saber como é que estão aquelas pessoas, se as pessoas estão saudáveis, como é que está o clima organizacional, se as pessoas estão engajadas, o que é que eu posso melhorar a vida do colaborador, treinamentos, capacitação, o meu suporte como RH com essas pessoas estão em dia, essas pessoas são ouvidas, né? Então, além das pessoas, processo, né? Hoje, a empresa da qual pertence investe muito em processo de melhoria, né? Ferramentas do Lean. Eu creio que seja o tripé, né? Pessoas, procedimentos e processos. Né? Exatamente. Então, cada vez mais estamos numa pegada de otimizar processos. Recentemente, nós estamos terminando de implementar uma fase de um projeto muito bacana, que é o Flow, que é justamente revisão de processos, se esses processos, as pessoas estão capacitadas nesses processos, se essas pessoas sabem desses processos, e melhoria contínua, tomada de tempo. E hoje, acho que o filé mignon das operações é isso. Hoje a gente sabe como operacionar, mas será que eu sei melhorar essa minha operação? Será que eu, por mais que seja um segundo, uma posição, o que é que eu consigo otimizar? Uma ferramenta. Uma ferramenta, o que é que eu consigo otimizar desse processo para que ele se torne mais seguro, mais ágil e que na ponta final, que a satisfação do nosso cliente, ela esteja ok. Então, o viés que eu vejo muito nisso, para mim, é essa questão de cada vez mais evoluir em melhorias, né? Trazer um resultado real a mais para o cliente, né? Porque o cliente, ele quer a sua carga na sua empresa lá como insumo ou matéria final, mas como é o decorrer dessa chegada da carga até lá? A história dela. Né? A história dela, exatamente. Como é que essa caixinha sai de um porto e chega lá? Como é o atendimento ao cliente, né? Como é os níveis de satisfação dele? Então, a gente tem que evoluir mais nisso e estrategicamente. E o cliente está cada vez mais exigente, né? Com Ele não certeza. quer receber uma carga que tenha matado, escravizado, poluído, Com né? certeza. Adoecido pessoas. Ele quer uma carga limpa na situação dele, não é isso? Exatamente. Então, nada que está bom que não possa ser melhorado, né? Isso é o que Lean fala, né? O pessoal pega muito Lean, vou aplicar Lean, apliquei Lean, terminei. Não, não é assim. Se você toma essa decisão... É o caminho sem volta. Se você toma essa decisão para Lean, que você deve tomar, que é assertivo, ela é contínua. Tanto que o nome é melhoria contínua, não para. Sempre há algo a melhorar, sempre há um segundo a se ganhar. Então, focar nisso. É tão interessante a gente falar, Marcos, que... no meu setor, a gente está implementando o uso de um equipamento, uma ferramenta, que ela é o exoesqueleto. Mas para que exoesqueleto, né? Como eu falei, a gente trabalha na área de armazém, muito transporte manual de carga, muito NR11 ali, mas gera fadiga, gera cansaço. O colaborador que começou 8 horas não rende da mesma forma às 17 horas. Sim. Então, nós, nessa sede de buscar melhoria e dar uma qualidade de vida melhor para o colaborador, buscamos algo no mercado que pudesse otimizar, onde a gente se deparou com essa ferramenta que entrega até 70% de redução de fadiga muscular, vai otimizar um processo, vai cansar menos, né? Então, cenas do próximo capítulo para implementar, que é o cuidado das pessoas. Isso, né? E isso já é uma medida para o gerenciamento dos riscos psicossociais. Exatamente. Perfeito. Então, assim, é muito bom ouvir falar de ferramentas sendo aplicadas, né? Processos sendo melhorados, porque há uma infinidade. Sim. Você entra na área de qualidade, tem ferramenta para gerenciamento de risco, tem ferramenta para gestão de processos, tem ferramenta para gestão de tempo, tem ferramenta para N coisas, né? Você tem ainda opções de ferramentas para cada grupo de ações, né? Mas muitas empresas detêm isso no seu manual teórico, né? Exato. Mas quando chega no momento de aplicar isso na prática, não tem case, não tem exemplos, não tem experiências de práticas, né? Então, ao enxergar isso, eu vejo que o quanto ainda existem boas empresas Sim. que se preocupam em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Gerenciar riscos e, de quebra,
de brinde, ela ganha em tempo. Né? Exato. Ela ganha em tempo, né? Então, quando você usa uma ferramenta de gestão, ela vem para melhorar a qualidade, ela vem para melhorar o tempo, ela vem para melhorar o resultado e ela vem para reduzir desperdício. Porque o acidente, no final das contas, ele é um desperdício. Então, ele é um desperdício social, ele é um desperdício para o colaborador, familiar, ele é um desperdício para a empresa que vai perder uma mão de obra, vai perder um profissional, uma pessoa, né? Vai ter que estar justificando isso para a família do trabalhador, esse afastamento. Né? Então, é muito importante porque quando eu aplico isso e essa ferramenta ela se incorpora, né? É fantástico. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha e os processos eles oxigenam, né, ali a empresa, eu creio que incentivando até as demais áreas a buscarem meios e ferramentas que sejam aplicadas ali ao contexto, aplicadas ali ao processo da empresa. E é bom ouvir isso porque nós da segurança do trabalho ouvimos muito a parte negativa. Exato. A gente não costuma buscar os cases positivos, né? Nós não estamos falando só de legislação, nós estamos falando de processo. Né? A legislação é um dos itens nesse guarda-chuva aí, não é? Exatamente. Mas o processo é o que ganha, né? O processo de trabalho, o processo enxuto, né? E isso é muito importante, fico muito satisfeito com o nosso bate-papo aí de hoje. Eu acho que deu para dar uma boa ideia do que é as operações portuárias, né? Eu já deixo o gancho aí de um outro momento a gente vir falar sobre movimentação de carga específico, içamento, a gente preparar algo mais direcionado para isso. Mas foi um prazer revê-lo e ter esse momento aí de conversa, de trocar ideias, né? Para que a gente também leve essa nossa conversa para outros colaboradores que possam estar assistindo isso e possam implementar isso lá na empresa em que eles trabalham. Né? Então, satisfação, né? A casa nossa agradece, aqui também é sua casa, como Obrigado. Você disse, você faz parte da nossa história, sempre esteve conosco, sempre apoiou, como amigo, como profissional, e eu creio que ainda temos muito aí pela frente aí para caminhar juntos e desenvolver projetos juntos, viu? Foi uma honra tê-lo conosco. Obrigado.